Sejam bem-vindos a mais um Café Prós e Segurança. Hoje eu trago para vocês duas mulheres que inspiram na área da segurança do trabalho na construção civil. São elas, Daniele Alves e Isabela. Sejam muito bem-vindas. São duas mulheres coordenadoras de segurança do trabalho que estão à frente de segurança nas suas obras, em várias obras, né? Então, Dani, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você, para o pessoal que está te vendo agora, conhecer um pouco mais da Daniele Alves. Oi, Dani, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dividindo aqui a bancada, né? Junto com a Isa também. Eu sou Daniele Alves, tenho 14 anos de construção civil dentro da AGPL Incorporadora. Sou engenheira de segurança, sou engenheira ambiental. Tenho muito orgulho de estar, né, dentro da construção civil, de ser uma mulher dentro da construção civil e saber a responsabilidade que a gente tem, o respeito que nós adquirimos, né, nesse nosso ambiente de trabalho e saber que hoje a gente faz grande diferença. Que massa, que bacana. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a sua presença. Obrigada. Isa, fala um pouquinho quem é a Isabela Siqueira, né, para que o pessoal te conheça, entenda um pouco do que você contribui na área de segurança do trabalho também na construção civil. Obrigada pelo convite, primeiramente, agradecer estar aqui do lado da Dani, que é referência na segurança do trabalho hoje em Goiânia para nós, né? Ainda mais na construção civil. Bom, eu sou Isabela Siqueira, hoje atuo como coordenadora de segurança do trabalho na CIT. Iniciei minha carreira na segurança como técnica de segurança, sou engenheira ambiental por formação e especialidade na engenharia de segurança do trabalho. Tenho 12 anos no mercado, iniciei na área de telecomunicações com a segurança do trabalho, não fui na construção civil. E logo me apaixonei por essa área de construção, fui pega e estou aqui até hoje, né? Eu sempre falo, né, o pessoal que vai para a área da segurança do trabalho é amor ou ódio, e no caso da construção civil a gente tem, né, tem que ter mais amor, porque, na verdade, assim, a gente trabalha em prevenção de riscos, prevenção de acidentes, Exatamente. E eu fico muito lisonjeada por ter, né, vocês aqui como minhas convidadas e trazer essa referência da mulher na construção civil, né? Porque a gente por muitas vezes escuta que esse ambiente é muito masculinizado, né? Que é um ambiente muito hostil para que a mulher esteja ali e principalmente em áreas de liderança, né? Então, assim, eu queria já começar com uma polêmica. Quais são as dificuldades, né? Primeiro para a Dani, depois para a Isa, de ser mulher na área da construção civil? Dani, eu acho que é um ambiente muito masculino, né? Então, a maioria, grande parte dos colaboradores são homens. Então, quando se vê uma mulher dentro de um ambiente desse, já tem uma certa restrição. Mas eu acho que com a forma que a gente consegue lidar, com o cuidado que nós temos, com o mostrar que nós estamos ali para fazer o bem, para poder cuidar das pessoas, a gente consegue ganhar muito espaço. Então, assim, tem dificuldades? Tem até o momento que a gente consegue mostrar para todos que nós estamos ali fazendo com propriedade, que a gente tem um cuidado, que a gente tem a responsabilidade e que o principal nosso, né, o nosso principal alvo é cuidar das pessoas que estão lá. Acho que segurança não é só pensar nos equipamentos, na empresa. Nós estamos lá pelos funcionários, nós estamos lá para cuidar de vidas e de pessoas. Então, realmente, quem chega na construção civil, acho que dificilmente sai, porque a gente se apega às pessoas, né? Então, a gente tem esse cuidado, a gente tem esse carinho e a gente tem retorno também. Então, Mudou bastante, né? muito bom. Mudou bastante. Se vê, 5 anos atrás, a construção civil não tinha tantas mulheres como há hoje. Antes, assim, você chegava, você se sentia um pássaro fora do ninho, porque a engenharia era totalmente de homens. Hoje você chega em engenharia, até administrativo de obras são mulheres, tem pedreiras mulheres, tem rejuntadeiras, né? Então várias funções são mulheres. O diferencial hoje mudou bastante, mas ainda temos um pouco de subestimação da nossa capacidade técnica, é um problema que nós temos por ser mulheres. Tive exemplos, por exemplo, um engenheiro falando para ele que isso não é normativo, vamos verificar uma forma de resolver isso dentro da norma. Não, peraí, vamos ligar para o Ministério do Trabalho. Que o Ministério do Trabalho não são consultores, são fiscais. E você tem uma especialista aqui, e a gente tem que se impor, é um momento de impor, mulher tem que se impor bastante. Então, você tem uma especialista aqui, e a especialista sou eu. Nos consulte, que aqui a gente vai te ajudar na resolução do seu problema. Eu vejo que esse papel da mulher, né, a gente está cada vez mais rompendo muitas barreiras,
né? Quando eu comecei na construção civil, era só eu de mulher e 300 homens. E foi muito importante eu persistir, porque tiveram dias difíceis, mas eu acredito que hoje, com esse aumento de treinar lideranças, né, de tirar essa velha liderança que era aquele modelo arcaico, né, do feitor, que era tudo muito rústico, muito gritado, muito quem não fez dessa forma não serve para mim. E hoje a gente está aperfeiçoando pessoas, né? O poder da liderança ser treinado, pessoas especializadas, pessoas cada vez mais capacitadas, eu acho que facilitou para que a mulher conseguisse se destacar dentro do ambiente de trabalho, né? Por exemplo, hoje a gente tem muitos programas de melhoria contínua para a liderança, né? E isso é muito importante para a gente, nos coloca nos lugares que a gente tem que estar. É claro que a gente ainda tem, né, algumas pedras no meio do caminho, mas eu acho que valorizou muito o nosso trabalho. Sempre será aquela coisa, né? A gente está sempre em busca do melhor, né? E a segurança do trabalho dentro da construção civil já é complexa. As pessoas tendem a falar que na construção civil dificilmente se faz segurança do trabalho, e eu já vejo que esse cenário mudou muito, né? Eu vejo, vou dar um bom exemplo no caso da própria CIT, que você trabalha. Vocês hoje têm um centro de treinamento que fazem treinamentos internos, sejam para mão de obra própria e para mão de obra terceirizada. Isso é incrível, porque você garante a qualidade do treinamento para quem está dentro das obras de vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse grande projeto, que eu acho que vale a pena, né, investir dentro das empresas, das construtoras, esse modelo de treinamento interno. Bacana, isso aí foi um sonho, né? Acho que foi é sonho para nós da segurança do trabalho, né, Dani? Com certeza. No início, em outras construtoras que passei, eu sempre quis implementar esse projeto, mas na CIT eu tive essa oportunidade de engajar, de tirar do papel e colocar em prática. É um centro de treinamento voltado especificamente para a segurança do trabalho, tanto na prática como na teórica. Nós treinamos, fazemos as integrações dos nossos funcionários antes de entrar para o canteiro, então eles passam por todas as normas, todas as regulamentadoras lá dentro, trabalhar a altura na prática, aprende a fazer linha de vida, balancinhos. Nós temos um balancinho instalado no local elétrico, que a gente faz todo o treinamento específico no local. E é gratificante, porque a gente sabe que quando está dentro da obra, a integração dentro de um canteiro, dentro de um refeitório, como fazíamos, né, antigamente, não é aquele... Você não consegue absorver nem passar o que você quer falar realmente da segurança do trabalho. Tem muitos empecilhos, é barulho do canteiro, é um mestre de obras lá na porta, vamos que eu preciso do funcionário, e assim, né. Não, lá no centro de treinamento, eles ficam lá de 2 a 4 dias exclusivos para a segurança. Então, é onde que a gente implementa a cultura da segurança. O início começa no treinamento, na integração. Quando o funcionário chega e fala, nossa, eles têm um local específico para investir em mim em segurança, o jeito dele, o comportamento dele dentro do canteiro é outro. Ele já chega falando assim, não, a empresa ela tem uma cultura de segurança, que eles fazem acontecer a segurança. Então, eles mudam essa visão totalmente. Então, é no início, lá na integração, onde a gente consegue, sabe, plantar aquela sementinha na segurança. E no canteiro, ao decorrer da rotina diária, né, ali no dia a dia, a gente consegue estar moldando mais um pouquinho. A gente já consegue uma visão assim diferenciada do profissional. Na hora que ele chega, peraí, aqui é diferente. Sim, sim. Não, e é uma vitória, né? Eu falo assim, quando a Isa me mandou mensagem, né, falando do centro de treinamento, falei, gente, é uma realização, acho que para todos nós, que a gente está vendo que as coisas realmente estão mudando e a gente está ganhando muito espaço. Então, quando a gente teve a primeira reunião, que foi lá no centro de treinamento dela, acho que todo mundo fica muito feliz, porque, assim, é a segurança do trabalho ganhando espaço. Não é somente, assim, é da empresa, muito feliz pela empresa estar dando essa oportunidade, mas a gente vê que as coisas realmente estão mudando cada dia que passa. Então, tem preocupações com cronograma, com fazer o serviço, mas hoje a gente vê que a segurança do trabalho está ganhando. Está ganhando espaço, está ganhando forma, está ganhando identidade e os profissionais, né, estão ganhando mais ainda. As empresas hoje fazem muito bench, né? Então, assim, podem usar ali o centro de treinamento da CIT, vamos lá, vamos fazer também, vamos fazer. Nossa, isso é bacana, já pensou? É fortalecimento da cultura, né, da segurança. E sem falar o impacto que traz para a sociedade, porque isso também inspira outras empresas a fazerem, né? Eu já vi várias outras construtoras falando em fazer um centro de treinamento.
Já estou tentando já. E a gente usa lá Já não tá só esperando. para a segurança, mas também organizando. utilizamos para capacitação profissional, ensino CIT. Nós temos hoje um ensino CIT lá onde fazemos, o pessoal estuda, né? Ensino médio, ensino fundamental. Nós acabamos de formar uma turma de encanadores, agora o próximo vão ser eletricistas. Então, para ajudar também com a mão de obra no mercado, a gente faz a capacitação. Porque a gente encontra bastante dificuldade de mão de obra, né? E aí, se vocês estão se especializando essa mão de obra internamente, tanto na segurança do trabalho quanto na própria execução dos processos, isso é só ganho, né? A empresa ela tende muito a ganhar com todo esse investimento. Mas é uma forma que a empresa, e eu falo que a segurança do trabalho está muito junto, está muito dentro disso, é o fidelizar os funcionários. Sim. Porque assim, hoje a gente vê que a gente tem muita dificuldade com o trazer mão de obra e que as pessoas que já estão lá dentro, vão trabalhar eles. Então, assim, lá dentro da GPL a gente conseguiu fazer com que os próprios engenheiros fossem os professores dessas turmas. A Isa comentou, já fizemos pedreiros, nós já fizemos encanadores, parte hidráulica, eletricista, porque é a mão de obra que a gente está precisando. Então, se a gente tem tantas pessoas lá dentro que querem aprender uma nova profissão, a gente está dando espaço, a gente está tentando formar para que a gente não precise ir lá no mercado buscar. Então, a gente tem a parte de segurança do trabalho, que assim, o profissional está aprendendo uma nova função, mas vamos mostrar que tem que ter segurança, porque não adianta você querer fazer uma nova função se não tiver segurança dentro. E isso tudo está na parte da responsabilidade social que nós também temos, né? Então, a segurança ela é tão abrangente, é cuidado, é fazer segurança, é fidelizar, é ter responsabilidade social, é fazer com que as pessoas queiram estar no nosso ambiente de trabalho, não só financeiramente, né? Mas pelo ambiente também. E muda um pouquinho também do cenário de que a construção civil é algo passageiro, né? Vai ali, fez uma obra e pronto, você nunca mais vê o funcionário. Não é isso, né? Eu entendo que a grande dificuldade de mão de obra está exatamente na falha do fidelizar, né? Essa mão de obra, especializar essa mão de obra para que ela dê resultados para a empresa, porque o que eu vejo ultimamente, o modelo de construção das incorporadoras, né, tanto a GPL quanto a CIT, por exemplo, tem várias obras, não é uma obra. Né? Então, acaba uma obra, começa outra, e se você já tem a mão de obra especializada, você consegue trazer essa pessoa que já está educada, porque você já investiu tempo e o tempo de ensino, onde eles começam a te trazer resultados. Então, você leva ele para outras obras e assim a gente continua fazendo segurança do trabalho, melhora na questão da mão de obra, entrega, prazo, e é complicado fazer, né, seleção de pessoas. Cada vez, principalmente pela nova geração, a gente tem uma dificuldade muito grande de absorver para o mercado, dentro das empresas, essas pessoas que estão disponíveis, né? Então, a velha guarda, né? A velha guarda tá cada vez mais rara, né? Os profissionais mais das antigas, né? De 30 anos a mais aí, são as pessoas que realmente, né? Que você vê que fala assim, não, é isso aqui que eu quero, é essa pegada, e eu tenho um comprometimento e um pouquinho do pensamento de dono, né? Porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem profissionais que não estão querendo empresas que não investam neles, né? O que a gente vê hoje, tipo, as empresas pequenas, construtoras pequenas, que não investem em segurança do trabalho, elas não fidelizam, né, mão de obra. E sempre estão buscando mão de obra, e não tem. Mas é um ambiente que é totalmente inseguro, um ambiente que é totalmente despreparado para compor pessoas. Né? Eu queria que vocês me falassem como que é o cenário, tá, Dani? Tipo, o que você vê do cenário da construção quando você começou para hoje, o que você vê? O que foram os ganhos, né, que avançaram, de certa forma, na construção civil enquanto proteção coletiva, individual, pensamento? Então, fala um pouquinho para a gente da sua visão referente a isso. Tá, Dani, eu entrei na construção em 2011, estagiária ainda, estava fazendo curso de técnico de segurança. E depois logo formei, fiz o curso técnico, então assim, era muito a própria pessoa criar o que estava fazendo. A gente não tinha muitas padronizações, acho que cada canteiro era de uma forma. Eu fazia o meu, da mesma empresa o outro técnico fazia o dele, e aí eu acho que tanto com as cobranças, né, das fiscalizações, Ministério do Trabalho, a gente começou a fazer com que tudo fosse igual.
porque a mesma coisa que era dentro do meu canteiro de obras era no outro também. Então, a norma é uma para cada um. Então, a empresa começou a ter essa visão de que vamos investir, mas vamos investir igual. Não é porque um engenheiro ou um gestor de obra tem um pensamento melhor do que o outro que uma obra vai ser diferente da outra. A gente começou a trabalhar muito isso, a questão da padronização. E a empresa começou a ver que a gente precisava de pessoas, não só de trabalhadores, a gente precisa manter uma imagem boa da empresa, a gente precisa ter bons profissionais também. Então, a questão do investir tanto na capacitação, em bons treinamentos, porque a gente precisa, como a gente estava comentando agora, a gente precisa de um treinamento bom de NR35, porque o funcionário ele vai executar muitas atividades em altura. A gente precisa de uma capacitação de tudo que ele vai fazer. Então, essa parte do investimento, as empresas começaram a ver, né, fala a empresa que eu trabalho e várias outras, as que realmente estão interessadas, a ver que a capacitação não era gasto, é investimento. Então, a gente conseguia manter os funcionários mais próximos, mais comprometidos com o trabalho, e a gente tinha ganhos gigantescos, né? Então, nesses 14 anos de empresa, eu vejo que, de empresa e de profissional, eu vejo que as coisas mudaram muito. Questão de sistemas de segurança, questão de conseguir espaço, questão das pessoas estarem mais conscientizadas, da gente ter mais a gestão, né, a diretoria, os próprios investidores ao lado da segurança, porque vê a importância que é. O investir nas lideranças. Não adianta a gente ter bons colaboradores e a nossa liderança não estar de acordo, né, para poder lidar com as pessoas, não estarem preparados também com isso. Então, acho que o investir em pessoas foi um ganho muito grande. Acho que um dos maiores, né, investir em pessoas, porque quando a gente investe em pessoas, a gente investe em sistemas e a gente ganha. Não adianta eu ter o melhor cinto de segurança e eu não saber usar. Exatamente. Então, a gente tem que saber disso tudo. Então, falo que hoje, né, os profissionais que estão chegando agora, tenho certeza que vocês vão concordar, eles estão chegando com as coisas tão mais fáceis, entregues à mão, porque a gente lutou lá no passado para poder chegar nessa fase, né? Então, se a gente ganhou tanto espaço, a gente construiu tanta coisa, então acho que agora é só fazer e melhorar. Então, a gente já tem muito pronto. A gente antigamente tinha Excel, né? Várias planilhas, papéis. A gente tinha que criar sozinho. Eu criei normas, documento. Nossa, a gente tinha um bolo de APR assim na mesa pra gente hoje criar. Hoje a gente faz checklist no tablet. Software, tem um software para tudo hoje, né? Hoje a inovação está nos canteiros de obras, né? Software, planilhas, a gente usa software para entrar na empresa, para fazer gestão de documentos, tudo. Isso é inovação. Aproveitando, né, que a Dani explicou muito bem, né, sobre esse avanço que a gente teve com relação ao que era e ao que a gente tem hoje de facilidade para que a gente consiga padronizar os processos. Eu acho que eu sou muito da linha da padronização. Se eu tenho lá 18 canteiros e eu não tenho uma padronização, cada técnico de segurança vai atuar como entende, né? E até jogando mais um pouquinho também para a CIT e para a ISA, eu sei que vocês têm um centro, né, de validação de documentos de terceirizados, por exemplo. E conta pra gente como é que é isso, né, de fazer essa validação de documentos, como é que é a logística de chegar na obra, o terceiro ele vai por qual meio, como que vocês utilizam dessa prática das tecnologias para auxiliar vocês, né, nessa validação de documentos e entrada dessa mão de obra terceirizada? A mão de obra terceirizada inicia com a engenharia, com a carta convite. Hoje a CIT utiliza uma carta convite, onde ela fala todas as regras que tem, que elas vão precisar para aquele terceirizado cumprir o contrato. E ele aceita a carta, então ele já sabe quais são os requisitos de segurança, quais são os requisitos lá para fazer o planejamento, a execução da atividade, então ele já sabe, ele aceitou a carta, então ele já sabe o que está esperando ele lá dentro. Certo. Tá? E aí é onde que passa, ele faz todas as inserções dos documentos, os uploads dentro de um sistema que a gente chama de JEC, hoje a gente utiliza o JEC. E os técnicos de segurança do canteiro fazem a validação do documento, então ele só vai verificar, está apto, está ok, está autorizado. Se não está autorizado, reprova, mas envia um e-mail para ele falando por que foi reprovado, porque se não está de acordo com as normas. Não são invenções nossas, nós não inventamos nada, está tudo ali nas normas, né? Então, a gente tem um pouquinho de problemas com os terceiros, mas a gente costuma auxiliá-los, né, para fazer
até eles pegarem um jeitinho assim. E depois disso a gente agenda o treinamento com eles, a gente está implementando agora, tá? Acho que foi ontem, nós fizemos a primeira turma de terceirizados para a integração, mas após essas documentações tá ok, a gente faz a integração deles. Alguns terceirizados não têm alguns treinamentos de NR 18, 35, 6, nós disponhamos para fazer esses treinamentos também. Então, nós realizamos os treinamentos sem custo, porque nós já temos um centro de treinamento, já temos um técnico, então não vou ter custo. Eu vou ter mais a informação, eu vou colocar mais cultura de segurança para eles no canteiro. Então, vou moldar eles do jeito que a gente quer, né, nesse caso, que eles ajam, o comportamento deles no canteiro. Então, é mais fácil para mim treinar. Muito mais fácil. E é legal fazer dessa forma, porque, por exemplo, os sistemas de segurança de proteção coletiva, quem tem é a CIT, né? Então, eles estão chegando para a empresa e vocês já vão instruindo exatamente da forma que precisa o material que vocês já têm. Sim, sim. Né? Eu só vejo ganhos, né, nesse sentido. Eu acho que a Dani também deve usar bastante sistema lá para poder fazer validação de documento. É nesse mesmo formato, Dani? Hoje a gente tem um próprio, que a gente consegue, o pessoal do TI conseguiu desenvolver. Então, o pessoal já entra também, faz, porque a gente tem as catracas nos canteiros, né? Então, assim, tanto para controle dos nossos funcionários próprios, e a gente está controlando os terceiros também. Estamos desenvolvendo para que fique, como se diz, que seja mais abrangente. Então, assim, hoje para os internos e para os terceiros tem surtido bastante efeito. Tem sido bom. A catraca, ela é linkada com o software, com o documento. Então, se eu tiver um ASO vencido, tanto de terceiro ou de próprio, vai ser bloqueado. A pessoa não entra, já trava, não entra no canteiro. Então, o próprio porteiro abre o software e fala, não, o seu ASO está vencido. Avisa a sua empresa. Mas isso, antecipadamente, a gente faz. Mas tem uns teimosinhos que chegam, né, para trabalhar. Mas você usa Jack e GDoc lá? Só o Jack. Só o Jack. GAP. Patrocina a gente. Eu também usei e adoro esse sistema, porque assim, o próprio terceiro ele consegue imputar todas as informações para a gente, isso facilita muito na questão do técnico de segurança, porque às vezes as empresas acham que o técnico de segurança também tem que fazer tudo, né? E aí é sistema, é validação, é integração, é treinamento e é campo. O porquê da implementação desse sistema? Porque técnico de segurança, ele é full time de canteiro. Técnico de segurança é de canteiro, ainda mais nas nossas obras, que são obras com arquiteturas diferentes, né? São obras com poder de construtivo delas, são muito difíceis, complexos. Então, eu preciso do técnico no canteiro. Eu preciso dele auxiliando o pessoal o tempo todo para evitar acidentes, porque o foco é esse, prevenção, né? Então, o técnico ele não é de ficar totalmente em papel ou em escritório. O técnico é full time de canteiro. Maravilha, porque aí a gente tem, né, atende os dois quesitos. Tá subindo documentação, a gente consegue validar essa documentação, porque o terceirizado ele já consegue identificar o que ele vai colocar lá. Sim. Né? Sim. É uma ficha de EPI, ele só vai inserir onde está pedindo a documentação. Isso fica muito prático, muito fácil de usar. E cada vez mais a gente vai jogando fora os Excel da vida, porque cada Excel tem uma informação, né, pessoal e usa mais o sistema para poder auxiliar e ter agilidade na hora de receber essa documentação e validação desses documentos, enfim. E checklist, meninas, como é que vocês fazem lá? O que vocês utilizam para... Vocês já estão utilizando o sistema? Ou ainda é o checklist do papel? Como é que funciona na prática lá para vocês? Eu tenho um próprio. Já testei alguns sistemas aí do mercado, mas que sempre tinha alguma coisinha que a gente não conseguia bater com o que eu estava precisando. Então, eu sempre fico no pé do meu TI lá para poder estar criando as coisas para mim. Que legal. Então, eles conseguiram fazer então a gente também faz tudo ali no tablet, depois a gente gera o arquivo, consigo colocar todas as fotos, já vem com valor de multa, já vem com porcentagem, cada item tem seu peso de acordo com o valor da multa, e aí a gente consegue colocar todas as observações que precisam. Para mim tem suprido muito. O pessoal até fala, Dani, por que você não passa para algum sistema? Eu conheço, falo, pode me mostrar, não tem problema. Se bater com o que eu uso hoje, tá ótimo. Se melhorar, mas se for melhor, eu falo assim, o meu eu tenho liberdade de mudar a qualquer momento. Então eu vou lá nos meninos e já falo assim, preciso que mude isso e isso. Então, os meninos vão lá, já mudo o que eu preciso e... Eu tô falando que a mulher é referência. Mais prática. Mas praticidade. Desenvolvendo o próprio sistema para atender as necessidades da própria empresa. É perfeito. Eu falo assim, a gente já ter um sistema
Quando eu comecei a fazer checklist, era papel. A gente vai lá, põe tudo, e depois você ia lá pro Excel, organizava tudo, anexar foto e tal. Então, assim, hoje em dia, tem um arquivo padrão, não é nada fora do comum, algo que o pessoal só criou, tá lá o meu arquivo, eu entro, faço tudo e faço. E Simples. resolve. É o básico, né? A gente só precisa dos itens, valor de multa, e eu preciso gerar, né, um peso para cada um, para que os gestores, né, entendam, tipo, ó, isso aqui tem um peso a mais. Não pensar só em questão de valores financeiros. Se eu tiver uma multa, mas isso aqui pode causar um embargo, isso aqui pode causar um acidente, isso aqui a gente pode ter um problema sério com o funcionário. Então, tudo isso tá ali. Assim, acho que é muito simples, não tem muita firula, vamos dizer assim, mas é bem preciso isso. Puxar as informações necessárias e apresentar para a engenharia. Porque a engenharia precisa de números, né? E a gente precisa estar apresentando a segurança do trabalho de maneira numérica, para que eles entendam. É a forma da gente ganhar a nossa diretoria também, né? Fala assim, olha, tá aqui, eu preciso disso e disso para a gente melhorar ainda mais, porque nós estamos trabalhando com pessoas, mas eu trabalho a imagem da empresa, o nome da empresa também. Então, é uma forma de eu conseguir mais espaço e mais investimento também na nossa área. Eu vejo bastante isso, da gente estar sabendo até agora, né, nessa nova versão segurança do trabalho, a gente está conseguindo se colocar melhor na hora de apresentar as nossas necessidades. Porque antes, eu tenho 17 anos na área da segurança do trabalho, e eu lembro quando eu comecei lá atrás, a gente era meio ferro e fogo, tem que fazer porque tem que fazer. Só que hoje a gente tem muito melhor os argumentos para poder conseguir que tenham que fazer, né? Nós temos dashboard, a gente apresenta, né, em reunião semanal, mensal, né, como que a obra desse engenheiro tá, né? Aí todo mundo pega e ninguém quer ficar ruim, né? E todo mundo começa a engajar no processo. A gente gera uma concorrência interna, né? Uma concorrência positiva, né? De ninguém quer não conformidade, ninguém quer, né, tá ali com ações, plano de ação, demora pra gente fazer e demora pra gente atuar no plano de ação. Então é não fazer bem feito. Quando gera plano de ação é porque a gente não fez bem feito na primeira vez. Então a gente precisa melhorar. E tem que ser lição aprendida para que a gente, né, aquele problema ali já foi resolvido, nós já tratamos sobre ele. Então vamos buscar a solução para outras questões. Ontem eu estava gravando com um outro convidado e eu falei bastante sobre isso, né? Da gente tem que melhorar os nossos processos, não é incidente, eu tive 0 acidente. Não, quantos incidentes você teve naquele período? Quantos quase acidentes você teve naquele período? Você chegou a analisar essas possibilidades? Porque poderia, através desses números, trazer um óbito. E a gente não quer esse número, né? O óbito impacta muito negativamente para todo mundo. As obras, a gente que já teve ou já entrou em alguma obra que teve esse tipo de situação, o impacto emocional que causa nos colaboradores, o tanto que eles param de render no trabalho e pessoalmente. As pessoas ficam cada vez mais abaladas por situações de acidente, que não é só embargar uma obra, tem todo um impacto social, né? Então a gente precisa literalmente estudar os incidentes, estudar até as conformidades. Mas por que está dando conformidade nesse item se eu cheguei lá e não estava legal? A instalação está adequada, né? E eu acho que essa nova era de treinar os nossos técnicos de segurança do trabalho, treinar os nossos líderes, tem melhorado significativamente para a segurança no total, né? De maneira geral. E aí eu queria ver até como que vocês entendem, né, com relação à mão de obra do técnico de segurança, do profissional de antes para o profissional de hoje. Como que ele está abordando todas essas novidades, como que ele está absorvendo todas essas novidades, né? Seja ele o técnico antigão ou o técnico novo. Como que está sendo a adaptação desses profissionais para vocês no mercado lá, na hora do vamos ver? Os técnicos antigos, eles têm um pouco de resistência, eu acho assim, um pouco de resistência com as modernidades do mercado, né? Os novos a gente já tem uma outra pegada, eles já são mais para equipamentos e menos ação no canteiro. Então a gente está lidando assim com um conflito de gerações hoje nos nossos canteiros. Os técnicos antigos com os novos. Mas assim, pensando nesse contexto, eu acho que hoje os técnicos eles têm que ser bastante híbridos, né?
digamos assim, eles têm que ter um pouco de gestão de documento, eles têm que ter um pouco de gestão de aprendizado ali, ele não pode ser analfabeto digital, ele tem que saber, tem que ler projeto, ele tem que pegar planilhas, ele tem que saber usar um BI, ele tem que saber utilizar isso. Então, isso faz parte da modernidade nossa, essa adaptação. E, além disso, ele tem que saber se impor dentro do canteiro, ele tem que saber ser ativo. A gente costuma a nossa linguagem, não apontar dedo, mas lá e dar uma solução, porque eu acho isso raro hoje nos técnicos novos, que eles só querem apontar os dedos. O pessoal não ficam com raiva de mim, mas é uma dica que eu estou dando para eles, assim, expandirem mais os conhecimentos. Vamos lá, dá a sugestão, resolve o problema. Se não sabe, pesquisa, vai atrás, pergunta. Temos normas, leem. Então, eles têm que desempenhar mais esse lado, assim. Bacana, bacana. E eu acho que, como a gente tinha comentado, né? Na nossa época era tudo tão mais difícil. Eu falo na nossa época porque na nossa época a gente não é velho, não. Eu falo porque a gente tem mais de 10 anos, né? De profissão. Então, assim, a gente teve que realmente andar com os próprios pés sozinhos. A gente acho teve por isso que criar, desenvolvemos, né? Isso, eu falo assim, a gente conseguiu. Tem muita gente interessada hoje, com certeza. Acho que tem pessoas e pessoas. Mas nós fomos obrigados a nos desenvolver mais ainda porque a gente tinha que criar. A gente tinha que fazer. E hoje em dia está tudo pronto. Porque a gente quer padronização, a gente quer que as coisas deem tudo certo. E temos nós, né, à frente também. Porque na nossa época não tinha coordenação, não tinha quem fizesse isso. Então, hoje a gente tem a preocupação de querer que as coisas deem certo para eles. Então, nós nos preocupamos em ir lá, em criar e fazer tudo e deixar com que eles fiquem nas obras e a parte do papel seja cada vez mais reduzido. Então, assim, tem interesse? Tem, mas falta um pouquinho de falar assim, de pegar para fazer. É o pé no chão mesmo, é eu ir lá e pôr a mão na massa, porque hoje as coisas estão mais fáceis. A cobrança é maior do que a gente tinha antigamente. Só que o suporte hoje é maior. A gente tem mais sistemas, a gente tem mais coisas que antes a gente não tinha e que consegue ser mais leve. Acho que hoje o serviço pode ser um pouco mais leve. As construções estão mais difíceis, né? Com certeza. Cada vez mais eles estão inventando... Passa e vê prédios, assim, a Isa mesmo estava falando que lá elas têm fachadas muito diferentes. E de vez em quando a gente se depara com coisas que realmente a gente fala assim, e aí? É estudar, o network, fala, vamos ali ver com um colega que já passou por isso e vamos ali aprender um pouquinho. Então tem que ter esse contato. E às vezes o pessoal já chega, não quer ter tanto contato do aprender, né? Mas eu falo que é 80%. Comunicação, né? Comunicação sempre faz muita diferença e aí essa ajuda que nós temos, né? Um com o outro, de um saber conhecer e o outro já ter passado por experiência, essa troca de experiência faz muita diferença. A construção civil hoje, ela tá um pouco assim, em alguns sentidos, né? Mais fácil para nós, porque o investimento está maior na segurança do trabalho, isso é notório. Mas, assim, os técnicos hoje já chegam, tem todo um processo desenhado, tem um manual que eles podem abrir e ver o que fazer passo a passo, porque a gente já apanhou lá atrás e fizemos. Então, os documentos estão prontos e todos iguais para todo mundo. Eles têm rede piso a piso, quando que antigamente a gente não tinha piso a piso nas obras, né? SLQA, era bandeja atrás de bandeja, era um sistema mais complexo, mais difícil de lidar. Hoje temos muitas complexidades também, mas uma facilidade maior. Eu quero aproveitar que você falou de proteção coletiva e abrir esse gancho, assim, do que vocês utilizavam antigamente para o que vocês estão utilizando hoje e qual foi o ganho disso? Na CIT a gente teve que retroceder um pouco devido às obras. As nossas obras têm pé direito duplo, 4, 5 metros de altura, laje avançada, laje em balanço, piscina em balanço. Então, assim, totalmente diferente para mim. Piscina em balanço. Ai, dificulta bastante o papel. O nosso papel. O desafio vem sendo cada vez As obras maior. são lindas, né? Você olha ali o Epic ali no Vaca Brava, é uma obra diferente, assim, que encanta todo mundo que olha. A obra é linda, mas a gente sabe que tem um desafio. E é desafiador. A arquitetura está só, né, dando cada vez mais, assim, desafios.
e são fachadas que não tem parede, e aí a gente tem que pensar como é que eu vou colocar aqui uma proteção. Como que eu coloco um piso a piso um pé direito duplo de quase 5 metros de altura, sendo que está em balanço uma sacada, e aí não tem como. É onde que eu vou ter que retroceder um pouco. O SLQA nosso não é só o sistema de coroinha bonitinha numa obrinha quadrada, lá, retângulo, não é só isso. Eu tenho que inovar no SLQA também e utilizar bolsões flutuantes de rede nas escoras que ficam para baixo, nas torres, porque é onde fica o pé direito duplo. E é onde que a gente, assim, quebra muito a cabeça. Mas é gratificante quando você vê no final, nossa, eu consegui. Mas a gente teve que retroceder um pouco. Proteção de periferia, cabo de aço com tela, porque ainda eu não posso usar piso a piso. Onde dá para usar, a gente utiliza, mas onde não dá, é na proteção de cabo de aço, infelizmente. Nada, mas assim, o bom é que a gente consegue avaliar. Hoje a gente tem maquetes, né, que a gente consegue ir lá antes, Sim, olhar para esse estudar projeto antes. todo pronto, fazer um estudo de caso, a gente consegue entrar nas reuniões de engenharia, coisas que a gente não tinha antigamente. O que eu me lembro da segurança, né, quando a gente começa lá atrás, é que nós fazíamos proteção coletiva depois que já estava aberto. E hoje a gente já tem um planejamento antes de começar a obra, com liberação de verba, né? Antes, assim, a segurança do trabalho nem verba tinha, né? E aí depois que foram se preocupando com a segurança e proteção coletiva, e hoje a gente consegue fazer um planejamento muito melhor do que antes. Você né? me fala uma coisa que até elogiar a Dani aqui, porque eu não sei se ela lembra, mas uma vez ela me deu uma dica muito importante, que é a questão de a gente entrar junto com os projetos, né? Antecipar. Os projetos ficaram prontos, a segurança já pega de imediato, já estuda os projetos para a gente começar a aplicar, antecipar, né? Antes mesmo da obra iniciar. Isso eu peguei de referência dela e aí eu consegui absorver isso aí, a gente está trabalhando. Não lembro não, mas é isso aí mesmo. Mas eu estava pensando nisso. Hoje a gente já participa da fase de orçamento. Então, assim, realmente a gente tem mais espaço. Falo porque quando vai lançar ainda o empreendimento, o orçamento já vem. Então, hoje eu falo por mim, eu já tenho a liberdade de falar assim, olha, eu preciso disso. Eu já consigo levantar orçamentos e colocar lá, porque a segurança antigamente era PGR, PCMSO e EPI. Era PCMAT na época, né? PCMAT, PCMSO e EPI. Não, hoje em dia tem tanta coisa. Hoje em dia a gente tem projetos, eles falam assim, vou ter 15 projetos de segurança do trabalho? Não, eu não tenho nem como mensurar, porque é de acordo com o que vai vindo e a gente precisa. Nós precisamos ter esses projetos. Então, assim, eu já coloco uma quantidade mínima, mas eu falo que posso chegar no máximo. Eu já venho com tudo que eu preciso. E EPI é algo que a gente não consegue mensurar hoje. Então, você coloca uma base ali, mas fala assim, eu posso estourar. Mas antigamente você colocava 150 mil de EPI e dava. Fala assim, então hoje em dia você pode colocar 350, põe 400. uma gordura bem gorda aí. Porque de acordo com que o serviço vai mudando, a gente precisa de equipamento novo, a gente precisa adaptar o equipamento ao funcionário. Muda todo ano. Aí se eu tô com uma coisa travada ali, depois vão vir, né? Mas e aí, estourou? Não, mas é porque as coisas estão mudando. E a gente tem que estar caminhando junto para a gente não ter problema. Questão de... A Isa comentou dos projetos. Hoje, quando o pessoal está lançando já, né, empreendimento, eu falo por mim que a gente já consegue ter acesso aos arquivos digitais. Tem Trimble hoje aí que o pessoal usa, que você vai lá, você consegue ver só a estrutura, você consegue ver quando já está com a hidráulica, você consegue ver a arquitetura, você consegue ver com isso. E aí é a hora que a gente já começa a estudar e a sofrer, né? Porque aí a gente já fala assim, nossa, aqui tem desafio. Mas a gente já consegue adiantar, as coisas já ficam mais práticas e você já consegue pensar em alguma coisa e falar assim, aqui nesse momento vai precisar de um pouquinho mais de dedicação. Nesse aqui vai ser mais tranquilo, mas tem melhorado muito. Essa parte da gente ter esses acessos que só a engenharia antes tinha, tem mudado muito, a gente tem conseguido trabalhar junto, porque antes a segurança do trabalho é travar o serviço, né? O pessoal da segurança vem aqui para o serviço. Não, hoje a gente consegue se antecipar e a gente consegue trabalhar junto e a gente consegue liberar com que o serviço da engenharia também seja mais leve, seja mais seguro, porque nós fazemos o nosso antes. A segurança do trabalho não é um empecilho, ela é dentro do planejamento, ela faz parte do processo construtivo da obra. E é isso que o pessoal está mais assim, pensando mais nisso, né?
Para vocês verem, em 2024, acho que foi a revista Exame, publicou que nós tivemos 330 milhões de investimentos na área da segurança do trabalho. Isso teve um aumento muito significativo, principalmente nas áreas de EPC, que é o que a gente está falando, das proteções coletivas. Nossa, eu vejo muito avanço, assim, eu comecei lá com madeira, guarda-corpo de madeira, hoje a gente fala de piso a piso com muita naturalidade, de SLQA, de bolsão duplo, né, de proteção de posto de elevador, sendo, literalmente, antigamente era só o vão livre, Jesus que abençoava, né? Ali, pronto, né? E era 1,20 e hoje a gente fala de proteção de posto de elevador com piso a piso, né? Então, tá vindo agora os pontos de ancoragem que já vai subindo nas próprias concretagens, a gente já consegue instalar ponto de ancoragem antes da piso a piso. Então, assim, eu vejo que o avanço é significativo, né? Claro que a gente ainda tem muitos desafios, principalmente, né, em educar os processos, né? A partir do momento que é levantado os projetos, precisa estar envolvendo a gente mesmo, né? O planejamento de segurança do trabalho precisa estar junto com a arquitetura, com a engenharia, porque é através disso que a gente vai saber quais são os EPIs que nós vamos utilizar, se é mão de obra direta, se é mão de obra terceirizada, né? Aí, às vezes, com a dificuldade do mercado, a obra é para ser toda terceirizada. Aí, no meio do caminho, eles mudam para mão de obra própria. Como é que você vai mensurar EPI se não tiver um histograma, né, na tua mão e algo que considere essa mudança de cenário? Eu vejo que a gente está crescendo muito, né, nessa questão de segurança do trabalho na construção civil e que nós estamos desmistificando a ideia de que construção civil não se faz segurança, né? Tem as empresas e as empresas. Sim. Por que eu fui embargado, eu sou um coitado, né? Não sei quem não vê o tanto que o construtor sofre. Por que não faz segurança do trabalho desde o começo e coloca isso no papel, né? Coloca o valor da segurança do trabalho embutido no produto, né, para que a gente consiga, de fato, fazer segurança do trabalho desde a primeira laje e assim sucessivamente. O compromisso de segurança do trabalho é do empregador, é de quem emprega, né? Nós não temos o direito de matar ninguém. São sobre vidas, né? Nós estamos falando sobre vidas. Exato. E assim, eu quero que vocês me falem, e a devolutiva dos profissionais, do colaborador de campo? Como é que eles têm sentido isso para vocês, nesses avanços de proteção coletiva, por exemplo? De segurança, né? No avanço de segurança no contexto geral. Dani, eu acho que quando eles começam a ver coisas novas, tem a parte do e aí, vai dar certo, o pessoal tá querendo atrapalhar nosso serviço, o pessoal de segurança do trabalho fica com capricho inventando moda. Sim. E aí, acho que quando a gente mostra, eu tenho falado muito com os técnicos, e eu tenho participado muito dos DDS ultimamente, porque eu gosto de estar junto, né? Eu gosto de ir à obra, eu gosto de ter contato, porque eu conheço muita gente, mas para mostrar um pouquinho de coisas diferentes. Então, assim, quando a gente tem coisa nova, esses tempos atrás eu fui lá e abri projeto. Tipo, printei as telas, coloquei lá no slide e fui mostrar para os funcionários. Falei, olha, aqui nesse empreendimento a gente vai ter isso aqui, ó, de particularidade. Eles me, nossa, difícil. Falei, mas a gente vai ter essa proteção assim, assim. Mas eu preciso que todo mundo abrace a causa. Preciso que todo mundo entenda que isso aqui é para vocês. A partir do momento que, um exemplo, se eu coloco uma tela soldada dentro do fosso de elevador, é para que eu tenha certeza que ninguém vai cair. Então, é segurança para quem está trabalhando lá na primeira frente. Agora, se alguém vai lá e corta essa tela para poder subir o material, eu acabei de fragilizar o sistema e eu acabei de colocar alguém em risco, porque alguém vai ir lá trabalhar. Então, fazer com que as pessoas entendam, e a partir do momento que eles entendem isso, eles começam a trabalhar do nosso lado. Mas não é todo mundo que entende, né? Infelizmente, tem gente que preocupa só com a produção. Mas tem surtido efeito. Então, assim, eu já vi funcionário falar assim, antigamente a gente tinha que fazer aquele tanto de bandeja e ficar limpando bandeja lá no 10º, não sei quando, lá no 30º pavimento. As pessoas também se incomodam com o risco. Então, hoje, pela questão da gente não ter que ficar instalando bandeja, porque a gente já tem outros sistemas, nós estamos dando segurança, a gente está dando conforto para trabalhar, porque acho que uma rede piso a piso hoje, o tanto faz diferença do funcionário não ter que ficar usando cinto de segurança o tempo todo. Eles mesmos reconhecem que a gente está cuidando deles, porque eles falavam assim, final do dia eu estava com as costas doendo o peso do cinto de segurança. E a gente sabe porque a gente usa cinto de segurança. Falei, eu fico 1 hora ali com cinto de segurança, no final do dia eu falo, já está aqui, né? Então, as pessoas entendem.
dá um trabalhinho até entender, mas na hora que pega o ritmo, na hora que eles vê que realmente a gente está pro lado deles, tem um pouquinho de retorno. Não é 100%, né? Mas As vem. mudanças geram, né, formiguinha, transtornos. Mudança, isso, eu falo assim, é educação, a gente tem que trabalhar dia após dia. Então, assim, com o tempo, você vê que a gente comentando, né? A gente já não tem tanto aquela preocupação de, o funcionário está lá fazendo alvenaria externa. A gente já tem um piso a piso. Dificilmente eles vão cortar. Porque ele sabe que se ele cortar, eu vou colocar uma linha de vida e ele vai usar cinto de segurança. E ele não quer usar o cinto de segurança. E se ele tiver que cortar, ele vai chamar e ele vai avisar o porquê que ele está cortando. Porque sabe que se cortar, depois a gente vai chegar. Então, assim, eles não querem também. Acho que a gente tem ganhado. Tem sido bom. Você coloca na balança dos prós e os contras, os prós estão ganhando. Estão ganhando. Eu passei hoje, né, antes de vir para cá, aliás, a caminho daqui, e uma obra que estava totalmente fechadinha, com piso a piso, coisa mais linda, assim, o coração até tranquilo. E o cara tava usando aquelas para fazer gesso, esqueci o nome daquele tripé. Tipo um sapo. A perna mecânica? Perna mecânica. Utilizando, ele estava bem na periferia. Então, aquilo ali já é um negócio de discussões para a segurança do trabalho. Mas ele não tinha risco de queda, né, para fora da proteção, porque estava totalmente envelopado. E a obra, assim, perfeita, organizada. Inclusive, a obra da minha amiga Ana Paula, né? Adorei, tá de parabéns. Enfim, a gente tem ganhado bastante. É aquilo que eu estou defendendo desde o início. Mas tem muita coisa ainda para melhorar. E aquilo que a Dani também falou, que 80% é comunicação, e ela reforçou mais uma vez, que é trazer a mão de obra que está executando para dentro do processo. E às vezes eles nos dão dicas que a gente nem tinha parado para pensar. Né? Eu não sei se vocês aplicam esse processo lá de caixinhas, né, de sugestões dessa mão de obra para que melhore o processo de segurança do trabalho. Os caras têm cada ideia que dá para aplicar e para a gente poder melhorar a segurança no contexto geral. Hoje eu utilizo a CIPA a nosso favor. A CIPA, que para muitos é um peso, né? Por causa da estabilidade que dá no canteiro de obras, e canteiro de obra ele é rápido, então a gente não consegue ficar ali com aquele funcionário. Mas eu vou fazer uma coisa a meu favor. A gente criou uma percepção de risco, uma avaliação que o próprio cipeiro faz. Então, assim, o técnico de segurança fazer essa avaliação de percepção de risco, se eu chegar, o técnico de segurança chegar no canteiro, o pessoal vê o técnico, ele já coloca o óculos, já coloca uma luva automaticamente. Mas o funcionário não, ele dá CIPA, eles não sabem, ele é um funcionário local, ele nem vai, né, se atentar para isso. Então, e eu estou trazendo o cipeiro para avaliar e desenvolvendo nele para entender o que é um risco no canteiro e ele disseminaar também para os demais. Então, ele chega disfarçadamente, olha na avaliação dele, vê o uso dos EPIs, vê o cenário se tem algum risco, olha em todas, e eles que fazem mensalmente todas essas avaliações de percepção de risco para nós. Então, assim... Legal, você está transformando uma pessoa em um educador. Sim, e aí, assim, a rotina, a gente está fazendo uma rotatividade com todos os cipeiros, e aí eles indicam outras pessoas também que podem ajudar eles. Então, me dá um ajudante que não é cipeiro. Eles vão e indicam um ajudante para estar auxiliando eles na percepção de risco. Daqui a pouco todo mundo já está sabendo fazer percepção de risco, está todo mundo avaliando todo mundo, e aí ajuda, é um braço a mais para a nossa segurança. Que legal, pessoal. E aí, usando esse braço a mais, eu quero falar com vocês também sobre as campanhas educativas, né? O que vocês trazem das experiências de vocês que tem... Né, está tendo ganhos, né, de educar essas pessoas, não só segurança do trabalho, mas a gente, como é segurança do trabalho, a gente aborda todos os parâmetros de todo um contexto dentro da empresa. Como é que vocês utilizam as campanhas educativas a favor desse colaborador? E da empresa, né? Eu trouxe um último cenário que foi o pessoal ficou um pouco assustado, não sei, eu até joguei no grupo, não sei se vocês viram, uma conscientização, uma campanha de conscientização. Estava tendo muitos acidentes com as mãos, o uso das mãos, né? E o pessoal do canteiro, eles muito relutantes, tirando proteção de serrinha, tirando as proteções das lixadeiras, as maquitas, as coifas de proteção que são feitas. E aí a gente teve uma ideia, peraí, vamos impactar esse pessoal, vamos mostrar para eles o que acontece de fato. Trouxemos um parceiro nosso que fez a maquiagem como se fosse um corte, pegamos um próprio funcionário, um servente que era mais envolvido assim no canteiro, que estilo ator mesmo, e fizemos essa maquiagem nele.
Não contamos para ninguém. Nem engenheiro sabia, mestre obra não sabia, ninguém, não canteiro sabia. Porque a conscientização tem que vir da engenharia também. Sim. Né? O apoio tem que vir de cima. E aí a gente começou com o DDS. Ó, pessoal, a gente trouxe um pessoal de fora para falar sobre a importância das mãos, fiz abertura. Aí veio o pessoal falando da palestra. Aí, de repente veio um barulho de caindo um ferro e a maquita ligando. Aí veio um rapaz com a mão toda maquiada, parecendo sangue, gritando: socorro, alguém me ajuda. Gente, foi impactante. Foi impactante. Teve homem passando mal, homem morrendo, desmaiando junto, pensando que era sangue, o outro tirando a camisa para falar assim: vamos estancar, chama o SAMU, o que você está fazendo filmando? Vamos ajudar. Mas foi bem impactante. Quando eu falei para eles que era uma simulação, tinha gente que chorava, o encarregado começou a chorar, falou assim: graças a Deus. Mas assim, foi um pouco impactante, foi um pouco assim, apelativo, né? Dizemos assim, mas deu certo, foi conscientizado, e o pessoal passa perto da gente e fala assim: ó, tô usando a luva, olha, eu tô usando aqui, ó, a proteção, eu não tirei. Você recorreu a tudo que tava fazendo, não tava dando certo, peraí, que eu vou fazer um negócio um pouquinho mais, né, incisivo, que você vai aprender. Foi um diferencial, mas assim, é bastante impactante. E hoje, os nossos colaboradores, os nossos funcionários de canteira, a gente tem que ter com ter um cenário que você aborda eles de uma forma diferente. Não é só palestrinha, ele ficar falando, eles não conseguem absorver, eles não conseguem ficar ali parado 40 minutos escutando uma pessoa falar. A gente tem que trazer um cenário diferente para eles poderem absorver essa conscientização. Essa foi a ideia. Bacana, viu? É tentar trazer coisas diferentes mesmo. Mais lúdicas, né? Isso, eu até comento muito. Eu prefiro a palestra, eu acho que o sentar, o ficar parado, o pessoal é muito dinâmico, é muito ativo. E você trazer palestra, às vezes o pessoal vai ficar meio ali querendo dormir, não vai querer ficar muito tempo. Então, vamos trazer um teatro, vamos trazer alguma coisa que seja mais impactante. E você falando em questão de surtir efeito, né? Eu lembro de um funcionário ele quis falar no dia do DDS, foi dar o depoimento dele, né? O testemunho dele. Do treinamento que a gente faz de brigada de incêndio, de primeiros socorros. Então, assim, 2 vezes no ano, vamos organizar pra gente fazer dentro dos canteiros e tentar reunir todo mundo. E ele falou que ele conseguiu salvar a vida da esposa dele pelo treinamento que ele fez dentro da obra de primeiros socorros, porque ela engasgou. E ele falou que ela já estava, e ele conseguiu fazer, né, manobra nela, e ela desengasgou. E ele contou lá no meio, todo mundo chorando, né? Falei, eu sou a primeira, na hora que começa a contar alguma coisa. E aí ele comentou tal, e aí um dos diretores estava um dia. E ele falou assim: Daniela, olha o tanto que é importante a gente fazer isso. Falei assim, é muito importante, porque as pessoas levam um pouquinho. Talvez ele não vai levar tudo, mas um pouquinho de cada coisa que a gente coloca dentro da obra, dentro do canteiro, nem que seja alguma coisinha vai levar. E algo que a gente fez que é obrigatório para nós, conseguiu salvar a vida de uma pessoa lá fora. Então, assim, quantas vidas a gente pode impactar pelo que a gente faz dentro de um canteiro de obras? E aí, assim, ganhei total apoio dele para que todas as obras têm que fazer. Porque na hora que você fala assim, vou fazer um treinamento que vai durar mais de meia hora, de 1 hora, mas nós vamos perder aqui. Então, assim, hoje, o diretor falou que é para fazer, hoje é norma da empresa e nós temos que fazer, porque isso é para nós, não é só para os funcionários, é nosso. Se acontecer alguma coisa aqui dentro, a gente tem respaldo dos funcionários conseguirem ajudar. Então, essas coisas são boas quando a gente consegue colher algum fruto, porque a gente ganha mais força ainda. E é gratificante, né? Não, demais. Nossa, eu sou muito defensora das ações ambientais, socioambientais dentro das obras e trazendo isso também para a sociedade. Porque a partir do momento que a gente educa, a gente explica como que funciona, né, um primeiro socorro, como é que ele vai fazer? Ele foi sabendo que ele tinha para fazer com segurança para poder resolver naquele momento. Uma vez eu me lembro de ter feito um Novembro Azul e a gente levou um enfermeiro explicando sobre câncer de próstata, não sei o que lá, né, para o homem e tal. E o cara, gente, ele sentia um desconforto e ele só buscou ajuda por causa da informação. Ele não sabia o que era, o que poderia ser. Então, ele depois quis gravar um depoimento,
para a gente colocar isso em todas as obras, falando da importância que é, porque ele não teve câncer de próstata, mas teve uma alteração e que foi muito importante ele receber o conhecimento para que ele pudesse buscar ajuda médica, né? E assim, eu trabalhei já em empresas que a gente conseguia colocar ações, por exemplo, como gestão financeira para os funcionários, para eles começarem a entender como que eles vão guardar dinheiro, investir, fazer uma reserva de emergência, né? Como que eles podem... a gente levou até psicólogos para dentro dessas obras em específico, que tinha um momento lá que a gente falava sobre saúde mental, né, que hoje é a conversa entre faz ou não faz dentro da empresa, instala ou não instala riscos psicossociais, entre outras coisas nesse sentido. Nem vamos entrar nesse contexto, mas assim, a importância de trazer essas informações para quem está ali o dia todo, o cara não tem acesso a conhecimento, né, e se a gente não facilita a forma até de absorção, né, com campanhas mais impactantes, diferenciadas, vai ser alguém lá falando, e o cara tá com sono, porque eles são ativos, então eles comem, né, bastante, aí tem um pratinho bem bacana para eles poderem, né, repor as energias. E se tem um momento parado, vai dar sono. E essas campanhas são um meio de fidelizar também o funcionário. É onde a gente consegue fidelizar também com segurança, com campanhas. Aquela empresa ali preocupa com a gente de fato. Aquela empresa tem Faz diferença. Exatamente. É uma empresa que faz diferença na sociedade e eu quero ficar ali. Porque Exatamente. não é só o salário, gente. Não é só o salário. Né? É a educação, é um ambiente tranquilo para se trabalhar, onde eles possam ter liberdade de executar suas atividades sem uma pressão exagerada, absurda, né? Ambientes tóxicos, pesados. A gente precisa olhar para esse contexto. Eu acho que a segurança ela percola em todos os processos, da execução à saúde mental do colaborador. Onde a gente também tem uma ação de um colaborador extraordinário, que a gente usa até um logo que a CIT utiliza, né, que é ser extraordinário, e a gente trouxe isso para dentro da obra, que todo mês a gente identifica um colaborador extraordinário, e a gente gosta de ressaltar que não é nem pela atividade que ele faz, mas é para reconhecer que ele faz segurança, reconheço que ele é pontual nas atividades dele, reconheço que ele é um bom parceiro de equipe, reconheço que ele faz um bom trabalho. Então a gente está reconhecendo eles. Ele usa um capacetezinho escrito "Sou extraordinário", um capacete branco. Que legal. E aí prioridade em filas, né? Prioridade em almoço e tudo. E vira até aquela coisinha no canteiro. Aí, ó, o extraordinário chegando, aquelas brincadeirazinhas assim, mas que fica um ambiente saudável e bacana, sabe? A gente fazia muito profissional destaque. Era aquele profissional exemplo da segurança, da construção, de todo o processo. E era bem legal. Acho que cada um tem uma forma. Você contando que a gente tem um capacete dourado. Olha aí. O funcionário usa o capacete dourado. Eu acho que é uma forma de reconhecer, né? Pode furar a fila do almoço, pode furar a fila de bater o ponto. E assim, os meninos levam na brincadeira, sabe? Então assim, todo mundo, opa, calma aí, chegou. E aí, hoje em dia, o homem não gosta que fala que é o cara, né? As meninas ficam assim, o cara chegou. Aí você fala, não vou furar mais a fila. Fala, aproveita, gente. Você, como se diz, você foi reconhecido pela administração da sua obra que você fez por merecer, então. Eles acham massa. Tem gente que fala, até que enfim eu consegui, então virou uma concorrência interna entre eles também, sabe? Até que enfim eu consegui. Isso é muito bom, gente. Mais uma coisa, Dani e Isa, né? Acho que quando eu estava na sala de aula, eu sempre falava muito para os técnicos, né, que ainda iam começar. Ser técnico de segurança é ser humano. Não é simplesmente nós sermos um ser humano, mas é ser humano mesmo, porque a gente lida com tantas pessoas e que realmente as pessoas precisam, tem dia de uma conversa, que você vai passar e não tá bem, e que você tem que aprender a identificar isso, né? Então, ganhar mesmo. As pessoas falam assim, vamos fazer coisas, porque tem gente que chega ali, ele chega para trabalhar. E se você oferece algo a mais, já cria uma felicidade, você já cria alguma coisa tão diferente que você consegue trazer as pessoas pro nosso lado. Eu gosto muito disso. Falo assim, eu gosto muito de pessoas, eu gosto de seres humanos. Então, acho que nós, né, como profissionais de segurança, a gente tem muito disso, né? Mulheres mais ainda. Eu já, até complementando a tua fala, saber ouvir é importantíssimo, né? E às vezes a gente está tão cheio de tanta coisa que a gente só sabe falar e a gente não sabe ouvir.
né? E o profissional de segurança do trabalho, ele precisa aprender a ouvir. Claro que a gente fala muito, né? A gente fala o tempo todo, né? Dita algumas regras, fala o que tem que ser feito e tudo, mas esse ser humano que eu acho que a Dani fala é ter a solidariedade de ouvir o outro, porque é muito pesado para todo mundo, né? Todo mundo tem uma história triste para contar no final das contas, né? E histórias felizes também, mas é pesado e às vezes a gente só cobra o tempo todo. E por que você não está usando EPI? Por que sua cabeça não está aqui no trabalho? O que está acontecendo? Né? E a gente faz esse papel de psicólogo também, o tempo todo, né? E a gente por quê? Porque, assim, eu acho que assim como eu, vocês também, e a Constituição também pede isso pra gente, que a gente seja muito de campo, né? A gente não consegue fazer segurança do trabalho só lá no ar-condicionado, sentado numa mesa editando os processos. A gente precisa estar lá em campo. A gente conhece muito as pessoas que estão no dia a dia. E conhecendo essas pessoas, a gente sabe quando elas não estão legal, né? E até a falha de alguns processos de segurança ou acidentes fatais, a gente identifica que houve algo pessoal no meio do caminho, né? A pessoa estava passando por algum problema, né, brigou em casa, com dívida, não sei o quê, a cabeça não estava legal, e o cara acabou se distraindo e se acidentando. Então, a importância de complementar isso ao nosso processo do dia a dia, além de checklist, além de permissão de trabalho, além de falar que vou te dar uma multa porque você não usou cinto. Então, vem cá, deixa eu entender o que está acontecendo. E quando a gente faz isso, o cara, você fideliza o cara pro seu lado. Exatamente. Nossa, e quantos dedos duros que a gente tem? A gente não... todo mundo fala assim, mas como é que você sabe disso aqui? Como é que você descobriu essa informação? Exatamente. Falei, gente, ó, tenho dados, provas que, né, tá aqui, ó. Eu tenho meus informantes no canteiro. Vem no colo as informações. E não adianta você, profissional de segurança do trabalho, achar que tá fazendo... não usando equipamento de proteção individual, não usando segurança do trabalho no seu dia a dia, achando que está fazendo alguma coisa ruim para nós. E não é. Você está se colocando em situação de risco, em situação de acidente, podendo ter um óbito. Não queremos isso. Então, faça a sua parte, que a gente faz o nosso, que é cada vez mais buscar proteção coletiva para evitar e eliminar esse tanto de EPI que vocês utilizam. A gente consegue entender que é complicado, que pesa, que é desconfortável, porque EPI não é confortável. Né? Mas se existe, não é para eliminar a possibilidade do acidente. Né? Eu sempre falo, o EPI existe para minimizar o impacto dele, mas ele existe um risco. Então, a gente utiliza a proteção coletiva para extinguir qualquer possibilidade possível ali do acidente em si. Eu queria muito que vocês colocassem, cada uma de vocês, dicas para as mulheres na construção civil, para os profissionais de segurança do trabalho, para poderem se destacar nesse mercado, para poderem, né, serem profissionais de ponta, né, porque eu acredito que todo dia você tem que dar o seu melhor, e a gente faz isso todos os dias quando a gente sai de casa. Eu entrego tudo que eu tenho para a segurança do trabalho com o meu melhor, todo dia. E eu acho que não é diferente de vocês, porque vocês também são apaixonadas pelo brilho no olhar que a gente fala de segurança na construção civil, e todo mundo já vê isso nítido. Então, traz pra gente conselhos, né? Fala, olha, eu vou dar 2 conselhos para vocês. E é isso aqui. Segue a dica da mãe. Então, Dani primeiro, a Isa depois. Segue a dica da mãe, né? Na época que eu tava na sala de aula, os meninos tratavam por mãe Dani. Tinha dia que eu chegava e falava assim, hoje é a Malévola, não é a mãe Dani. Dia de prova é sério. Mas... acho que nós, mulheres, né, a gente já tem ganhado tanto espaço, a gente tem mostrado que realmente a gente sabe fazer e que a segurança do trabalho é estudo, é dia após dia. Então, assim, não perder essa oportunidade de estar buscando conhecimento todos os dias, porque isso agrega muito. Acho que o estudar faz muita parte, faz muita diferença. Eu acho que se capacitar, buscar conhecer coisas novas, buscar melhorias, conhecer o ambiente de trabalho. Acho que isso, assim, é crucial dentro do nosso ambiente de trabalho, porque você vai saber fazer segurança do trabalho conhecendo o trabalho. Eu não consigo saber o que um funcionário precisa estando lá na minha sala. Então, acho que estudar e se capacitar, acho que é uma das minhas dicas hoje, que faz muita diferença. A Dani falou, mas eu vou complementar dela, né? E se conhecer, eu acho que a gente tem que estudar, capacitar em primeiro lugar, e se conhecer e acreditar no seu potencial. Eu acho que isso é o base, assim, para cada mulher. Acreditar no seu potencial, não deixar ser subestimada, acreditar mesmo que a gente é capaz e conseguimos. É isso.
E você, mulher, que acha que, eu não sou capaz, é difícil demais para mim, se cuida. Cuida primeiro de você para cuidar dos outros, né? Às vezes a gente negligencia esse processo de nos cuidar, do autocuidado, né? Então a gente sempre está ali o tempo todo pronta para cuidar do outro. Isso a mulher, por ser mãe, naturalmente, mesmo não, né, não toda sendo mãe, mas naturalmente a gente tem esse instinto materno, e na segurança do trabalho a gente triplica isso. Então, cuide-se primeiro para cuidar dos outros. É preciso a gente estar bem para a gente poder multiplicar esse bem para o outro, né? A segurança do trabalho faz muito sentido para a minha vida, acredito que para vocês da mesma forma. Eu estou muito feliz pelo episódio de hoje, eu acho que a gente contribuiu bastante para os profissionais, não só mulheres, mas para profissionais que estão no mercado, profissionais que precisam se adequar. Sempre vem a mesma mensagem: estudem, estudem, porque tudo que a gente faz até aqui é por base de muito estudo, muito conhecimento, muito network, chamando os colegas. Nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão, onde todo mundo tem o mesmo intuito, que é prevenção e preservação da vida dos colaboradores em relação a acidentes do trabalho, em relação a riscos ocupacionais. E eu fico muito lisonjeada pela presença de vocês. Quero aqui mais uma vez agradecer. São duas mulheres de nome e renome na cidade de Goiânia. Então, assim, não é por acaso que vocês estão aqui como convidadas, porque eu sei que faz sentido para as pessoas que estão do outro lado nos ver aqui fazendo esse bate-papo, que foi muito grandioso. Até agora, eu acho que sim, foi sucesso. Obrigado, meninas. Se para você fez sentido, manda esse episódio aqui, tanto para o seu diretor, chefe, líder, mas para outros técnicos de segurança do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho também. Espero ter agregado valor à sua profissão.